Olá, segunda que o Internacional começa na zona de rebaixamento e que o Grêmio pode entrar no G6. Estamos falando, é claro, do Campeonato Brasileiro, Diogo Botti, que está na reta final. Agora não tem mais jeito, né, Márcio? É fazer ponta, é time brigando na ponta de cima, pessoal brigando na ponta de baixo, que digo os vermelhos, né? Mais ou menos. Vamos falar do Inter, então, que mais uma derrota. Uma derrota que já era, no início do campeonato, tinha botar na conta, né? Perder pro Palmeiras, depois de toda a situação que o Palmeiras fez ainda, lá tudo bem. O problema do Inter é aquele empate com o Santa Cruz, por 1-1 dentro do Beira-Rio. Né? Se tu pegar a tabela de classificação, quem briga ali, tem o Curitiba que deu uma desgarrada, uma vitória sobre o Atlético Mineiro, né? Tu pega o próprio Vitória e o Inter. O Vitória tem essa vitória contra o Atlético Paranaense, dentro de casa, tudo bem. Mas a questão de trocar o ponto, por exemplo, na próxima rodada, é natural que, por exemplo, o Vitória possa perder para o Santos dentro da Vila Belmiro. Já está no script, né? Já está assinado ali. Mas nada impede que o time baiano possa conseguir algum ponto jogando em Santos. Já o Internacional tem a ponte dentro do Beira-Rio. Vitória obrigatória do Inter. O Inter precisa vencer para chegar à barreira dos 40 pontos e tal, e tentar fazer alguma coisa. Restam 4 jogos, torcedor. O Inter precisa de 2 vitórias e um empate. Né? Bota no conta. Aí tem os 2 jogos em casa, o Cruzeiro e a Ponte Preta, que talvez vai estar numa situação aí que esses 2 clubes que é aquele joguinho morno, né, que tem pouco interesse, o Cruzeiro já escapou do rebaixamento, a Ponte não tem muito o que fazer no Campeonato Brasileiro, então pode ser aí, o Inter pode tirar vantagem. Mas o resto, meu amigo, é o Corinthians fora e o Fluminense fora. É 2 times que vão estar brigando pelo G6. Aí o Inter vai precisar buscar um ponto num desses 2 jogos aí, senão a vida vai ficar russa. Já está, o Inter está na zona de rebaixamento, e se o Inter ficar nessa troca de pontos com o Vitória hoje, quem cai é o Inter. Porque se tu pegar o Vitória está 1 ponto acima, depois tem o Curitiba, tem o Sport, que pode pedalar um pouquinho hoje em caso de vitória do Grêmio, a gente já fala daqui a pouco, mas o certo é que o Inter precisa fazer a sua parte, seu dever de casa, que ficou devendo lá atrás contra a Santa Cruz, ficou devendo contra a Chapecoense, aí tu tem uma lista, né? Tudo que o Inter ficou devendo nesse campeonato. Saiu outro dia o aproveitamento do Internacional em relação a esses times que estão atrás ou junto ali na zona de rebaixamento. O Internacional tem 27% de aproveitamento. E em relação aos que estão no G6, o aproveitamento era de 57%, que é um absurdo, que é ridículo. Né? Você conseguir ganhar dos grandes e não conseguir ganhar dos pequenos. Né? Como diz lá no interior de Taquari, quando o Inter joga com os pequenos, ele se acadela. Né? E é o que acontece, né? Acaba perdendo. O que foi Diogo Botti? Lógico que mudou os 57%, porque agora perdeu do Palmeiras, né? Então cai um pouco esse percentual. O que foi a reação do Alex quando saiu, quando o Celso Roth sacou ele e ofereceram uma aguinha para ele. Eu vou ver, olha, até o Banha, né? Que é o massagista do Inter, que tem mais de 30 anos de clube já, acabou se envolvendo nessa confusão com o Alex já se mostrou arrependido, na mesma noite ainda prestou depoimento nas redes sociais e tudo mais, mas é um momento de fúria de quem está vivendo um momento de extrema pressão dentro do vestiário internacional. Né? Aquela substituição do Alex ali, ele sentiu que podia fazer alguma coisa, ou que de repente ele mesmo ficou devendo, e num ato de irritação acabou tendo aquela fúria, aquela raiva ali no momento da saída de campo. Mas já tá resolvido, o Alex é um baita cara, é um cara, eu acho que se o Inter escapar do rebaixamento, muito vai ser em virtude da postura dele como capitão dentro de campo, né, e fora dele principalmente, com esse grupo jovem do Inter, mas realmente foi um momento ali de aquele negócio, aquele bate-bela ali, né? Dá o tic-tac, dá aqueles truques assim. O que assusta e aí dá... o torcedor é isso, porque ele é um dos caras que tem que centrar a equipe, vamos dizer, ele é um dos mais velhos, ele tem que organizar, ele é o D'Alessandro de outras vezes. Mas a questão do D'Alessandro também era sanguíneo. Né? O D'Alessandro é um cara que também... E o Alex também tem essa postura de líder dentro de campo, fora dele e tal, e talvez, claramente, foi um momento, o time perdendo, voltando para a zona de rebaixamento, o Vitória fazendo seu papel dentro do Barradão, ganhando o Atlético Paranaense, então tudo isso aí culminou nessa revolta do Alex, que jogou pro lado, negócio ali, soltou água para tudo que é lado, aquele negócio, coisa feia, né? Mas, no princípio, já estaria tudo resolvido mesmo. O próprio Alex já se desculpou e assumiu a postura que tem que assumir, né? Que é de líder da equipe. Vamos dar uma olhada neste gol do Palmeiras, que colocou o time alviverde de São Paulo com uma das mãos já na Taça do Brasileirão de 2016.
Com 70 pontos, o Palmeiras é o líder, Diogo Botti. E hoje o Grêmio pode chegar ao G6, já que está aí com seus... Está a menos de 3 pontos do 6º lugar, que é o Atlético Paranaense. Falando esse negócio de líder aí, né? Tu viu quem comeu pela beirada ali, o vice-líder hoje? O Santos, né? Nós falávamos do Flamengo, nós falávamos do Atlético Mineiro. Aí veio o Peixe. Se o Inter inventa de encasquetar contra o Palmeiras ontem e ganha o jogo, ficaria a 4 pontos, o Santos, do Palmeiras. Então, realmente, a gente não falou muito, mas tá ali o Peixe entrando aí na vice-liderança com 64 pontos. 64 pontos, isso aí, na vice-liderança. Falar de Grêmio então um pouquinho, o Tricolor volta a campo aí com a cabeça na final da Copa do Brasil, não poderia ser diferente, mas o Grêmio entra em campo nessa noite, daqui a pouco, 20 horas, contra o Sport, lá na Arena, em jogo que pode beneficiar o Inter. Em caso de vitória tricolor, pode frear um pouquinho o time do Recife, mas aqui a questão, o Inter precisa fazer a sua parte, né? Mas voltando na Arena, o técnico Renato Portaluppi deve optar por um time misto aí, já pensando na decisão da competição nacional. O Luan deve ser um jogador poupado, o Ramiro, o Maicon, fala-se algum outro atleta, ou não vai poder contar com o Edilson suspenso, nem o Bolanhos também, que cumpre suspensão. Certo que vai ser um Grêmio um pouquinho diferente aí do que vinha atuando para essa partida contra o Sport, onde não dá esperar nada diferente, o Grêmio possa vencer e quem sabe ingressar nesse G6, porque lembrando, a Copa do Brasil está na decisão, mas o título não é garantido, né? O último do G6 é o Atlético Paranaense, que perdeu a oportunidade de vencer, aliás, perdeu mesmo. Fim de semana o Atlético Paranaense foi sinistro. O Atlético Paranaense estava perdendo o jogo, virou a partida contra o Vitória e tomou a virada de novo. Isso aí. Né? E o último, então, é o Atlético Paranaense, tem 51 pontos, o Corinthians tem 50, mas já jogou, o único jogo de hoje é o do Grêmio, que está com 49, vencendo vai a 52, e aí tira Atlético Paranaense e Corinthians dessa fileira aí da beira. A gente vê como o jogo do Inter é enroscado contra o Corinthians, né? O Corinthians vai estar nessa briga direta pelo G6 aí, e o jogo vai ser lá em São Paulo, né? Tem aquela rivalidade pouca entre Inter e Corinthians, sim, né? Bota no DVD. Então esse jogo vai ser complicadíssimo pro Inter aí já nas penúltimas rodadas. E acredito que a partir acho que o Cruzeiro já pode tirar fora, né? Tem com 44 pontos, é o 13º. O Cruzeiro vai vir a Porto Alegre naquele banho-maria, assim, né? Quem sabe dar uma Sul-Americana, aquela coisa assim, morna, né? E a Ponte Preta também. A Ponte Preta tem quantos pontos hoje? 45 é o 11º colocado. Também, não vai brigar por muita coisa, e lembrando que o G6 em caso de vitória do Grêmio vai ser o teto ali 52 pontos já, né? Tá, 52, o Grêmio pontos, passando vai 52. Né? Então, a Ponte Preta também vai vir, quem sabe, de sangue doce para essa partida no Beira-Rio. Então, o Inter precisa fazer o seu dever de casa para daí sim pensar em abocanhar algum ponto fora, talvez contra o próprio Fluminense na última rodada, talvez o Fluminense também não esteja brigando por muita coisa. Para ter uma ideia, o Fluminense hoje tem 48 atrás do Grêmio. Para ter uma ideia da importância da vitória do Grêmio hoje sobre o Sport, não só para o Grêmio vencendo entra no G6, mas para o Internacional, que o Sport tem 40, o Internacional tem 38. O Inter é o primeiro que cai, né? Sim. Curitiba, 42, Sport 40 e Vitória 39 e Internacional são os 4 que estão disputando a vaga, aliás, nem querem essa vaga, ninguém quer ganhar essa vaga, mas enfim, são os 4 que ainda podem ganhar a vaga do rebaixamento. O restante o Sport, eu vou te botar numa encrenca agora, tu tem a próxima rodada, hein? Não tem. Não tem. Tá, o Sport deve jogar fora. Não tem, porque a internet tá fora. Deve jogar em casa, quer dizer. Deve jogar em casa, tá jogando fora. Então, de repente, vai ter uma chance aí de se manter, quem sabe, à frente do Internacional. Mas, realmente, o Grêmio fazendo a sua parte hoje dentro da Arena, além de se colocar numa posição muito cômoda na tabela do Brasileirão aí, de estar lutando pelo G6, ainda que esteja na final da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil dá uma vaga só para a Libertadores. Aí o brasileiro tem essa questão das 6 vagas, então o Grêmio, quem sabe, possa garantir, vamos dizer assim, beleza, ganhou a Copa do Brasil, mas pelo menos o brasileiro estava garantido, né? Então o torcedor depois fica acaba o ano sem um nem outro, né? Fica mentir. Sport vai jogar na Ilha do Retiro, na quarta-feira, dia 16, contra o Cruzeiro, a próxima rodada. O jogo interessa muito o Internacional, né? Muitíssimo. O empate a gente assina onde? Manda o cheque lá para Recife, para mim, um cheque para cada Ou estado. até o Cruzeiro vencendo, já se livrando de vez do rebaixamento. Mas vai ser parada dura para o Sport esse jogo aí, o Cruzeiro que vem embalado, fez 4-2 o Fluminense ontem. A próxima rodada, só para a gente ter uma ideia, é Fluminense Atlético Paranaense lá no Rio de Janeiro. Fluminense levou uma coça agora do Botafogo. Depois tem Botafogo, no Rio de Janeiro também, Botafogo e Chapecoense.
Coritiba e Santa Cruz, é outro joguinho também, que não participa. Pois é, mas ontem todo mundo apostando na questão do Curitiba e Atlético Mineiro. Curitiba, ao natural, venceu o Atlético Mineiro, né? Foi, né? Pô, eu tinha o Vitor no joguinho lá. Foi. Figueirense e Corinthians. Essa aí que deve dar uma mão pro Internacional. Esse jogo aí, de repente, pode rebaixar o Corinthians. E o Vitória. Figueirense, né? O Figueirense, isso. O Vitória tem o Figueirense em casa. E a próxima ele pega o Santos, rodadas. né? Isso aí, tinha falado. isso aí. São Paulo vai receber o Grêmio, que é um dos jogos mais difíceis, talvez, um dos clássicos do futebol brasileiro. América Mineiro e Flamengo. Flamengo também já não. Só pegando o G3. Atlético Mineiro e Palmeiras, e o Colorado recebe a Ponte Preta, isso aí lá na outra semana. Na outra semana, lembrando que tem essa semana agora, tem eliminatórias, né? Dos Jogos do Brasil aí. Lembrando que tem essa semana, tem Clássico Brasil e Argentina aí no Mineirão. Essa daí, o Brasil retornando ao campo, ao palco do 7-1, aquele da Alemanha. Contra a Argentina, né? O futebol tem seu valor, né? Com direito a Messi, né? Claro. Só Messi. Bom, mas agora não, lá no dia 23 e dia 30, só a Copa do Brasil, né? 23 e 30, decisão na Arena, de 30. Isso. Nós voltamos na terça-feira, depois do Redação Informativa, para falar mais sobre futebol. O Elton de Andrade deve vir para falar sobre o regional, que teve rodado no fim de semana. Até mais. Um abraço.